Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 21 a 31. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Meus irmãos, vamos concluir o estudo do capítulo 4 do livro de Gálatas. Aqui, para encerrar esse capítulo, Paulo, ele apela para o conhecimento histórico dos Gálatas a respeito da história do povo de Deus. Ele traz aqui o que aconteceu historicamente com Abraão a respeito de Sara e Agar, e a alegoria das 2 alianças. Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então aqui, meus irmãos, Paulo apela ao conhecimento histórico dos Gálatas, toda a trajetória do povo de Deus até aqui. No versículo 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Nós vemos essas passagens, nós já conhecemos a história, apenas uma referência caso você queira dar uma relembrada. A promessa de Deus para Abraão está em Gênesis 12, a promessa que Deus fez a Agar está em Gênesis 16, e a promessa a Sara em Gênesis 18. Então observem que desde Gênesis 12, quando Deus prometeu a Abraão, até Gênesis 18, quando prometeu a Sara, no meio do caminho teve Agar, que Deus também fez uma promessa a ela. Porém, tudo acontece no tempo perfeito de Deus. Vamos entender o desfecho dessa história. Inclusive, caso vocês tenham interesse, volta lá no livro de Gênesis e dá uma lidinha rápida nesses capítulos para você contextualizar bem a história. Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele já era casado com Sara. Logo, a promessa se cumpriria através dela, através de Sara. Porém, Sara e Abraão tentaram fazer com que a promessa se cumprisse no tempo deles, conforme a sua vontade e por sua própria força. É por isso que nós sempre temos que dizer: coloque na mão de Deus, confie no agir perfeito de Deus, que tudo acontece no tempo de Deus. Muitas vezes nós lutamos, nos dedicamos, nos esforçamos para atingir um objetivo e parece que tudo dá errado. É porque não é o tempo de Deus. Nós temos que tentar entender, discernir a respeito de que o agir de Deus é soberano na nossa vida e que nós temos que confiar
colocar nas mãos dele e crer que tudo vai acontecer conforme a vontade dele no tempo dele, e que sempre a vontade dele é o melhor para a nossa vida, mesmo que nós não enxerguemos isso naquele momento. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Aqui, a escravidão a qual Paulo se refere é a escravidão da lei, a escravidão da lei mosaica. Apesar de que nós vimos nessa trajetória bíblica, por várias vezes, o povo de Deus também foi escravizado fisicamente, na carne. Mas nesse caso em especial, como a gente está em outra época, já estamos no cristianismo aqui, e ele está fazendo uma referência histórica, trazendo para a promessa de Deus a Abraão, aqui se refere à escravidão espiritual. No versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Paulo, ele está fazendo uma pregação aos Gálatas aqui, através dessa carta, e ele está dizendo aos Gálatas que o Evangelho nos proporciona a salvação da nossa alma, não necessariamente da nossa carne. Ele está falando sobre a vida eterna, sobre nós estarmos na presença de Deus após a nossa morte aqui na terra. Nós vemos uma referência a essa Jerusalém lá do céu, essa nova Jerusalém, lá no livro de Apocalipse, onde o apóstolo João escreve, no capítulo 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então aqui é só uma referência onde tem citações novamente sobre essa nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Versículo 27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. A passagem a qual Paulo se refere aqui é o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1, que diz exatamente assim, ó: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então aqui Paulo está fazendo uma referência a Isaías. Às vezes tem alguma diferença durante o transcrito do texto, porque nós temos que lembrar que a situação que eles estavam pregando, viajando, se comunicando, não era como nós hoje em dia. Era muito mais difícil. Talvez Paulo, muito provavelmente, ele tenha citado Isaías de cabeça, pela sua memória, quando ele estudou, na época que ele estava sendo discípulo de Gamaliel. No versículo 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Aqui vale ressaltar que Paulo está pregando para conversão e perseverança na fé. Mas provavelmente, meus irmãos, nem todos ali eram realmente filhos da promessa. E isso não é só naquela época. Hoje em dia, nos tempos atuais, nós falamos filhos de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que nele creem, os que creem em Jesus Cristo,
que passam por uma conversão verdadeira, que vivem conforme o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Esses sim são os filhos da promessa. Não basta somente ir na igreja, cumprir rituais, fazer promessas, não. Se trata de uma conversão verdadeira, mudança de vida, fé em Jesus Cristo. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Lá em Gênesis 21, versículo 9, diz assim, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Então, lembrando que quando Abraão quando ele recebeu a promessa de Deus, ele tinha 75 anos. Ele já era de idade bem avançada. Quando nasceu Ismael, ele tinha 86 anos. E com o nascimento de Isaque, ele já tinha 100 anos. Então, eram outros tempos. Mas nada é difícil ou impossível para Deus. Versículo 30. Contudo, diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Quando Sara se revoltou, contra essa situação e foi até Abraão pedir que ele rejeitasse Ismael e Agar, e ela dizia que ele não seria herdeiro, aqui Sara provavelmente estava se referindo a herdeiro financeiro, como seu filho, direito aos seus bens. Abraão não deixou eles totalmente abandonados, largados. Abraão passou uma parte da sua herança financeira para Ismael. Porém, o que nós temos como entendimento hoje a respeito dessa palavra seria justamente herdeiro espiritual, herdeiro da promessa de Deus para Abraão. Quando ela fala que ele não será herdeiro com o filho da livre, por que ela está se referindo a isso? Aqui os filhos espirituais, que somos nós que cremos em Jesus Cristo e que somos filhos espirituais de Abraão e participamos da promessa de Deus a ele, não necessariamente somos filhos da carne, não somos filhos de sangue de Abraão. No versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Somos filhos espirituais de Abraão. Somos os filhos através da promessa de Deus e a fé em Jesus Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, ter nossos olhos espirituais abertos, que nós possamos enxergar, entender o agir de Deus na nossa vida e o que Deus espera de nós como seus filhos, para que nós realmente alcancemos a nossa salvação através da promessa que Deus fez a Abraão. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.